Fala, corredores, vamos lá, mais um treino entregue por aqui, mais um treino de tiro, 10 tiros de 1 km. Hoje eu controlei bastante o ritmo, não quis forçar muito, porque eu venho de um treino de 32 forte no fim de semana, então eu controlei dentro da faixa, dentro do objetivo, só que um pouquinho mais lento do que eu vinha fazendo nos últimos. Então tô acabando o treino aqui, 10 minutinhos agora para desaquecer e vamos para cima, contando os dias. Daqui a 2 semanas eu tô embarcando para Londres, então a contagem já tá chegando perto aí. Bora lá, trabalhar agora. Valeu, de hoje tá feito. Bora pro próximo. Treino finalizado, 21 quilômetros. Hoje foi um treino mais solto, mais leve, mais livre, né? Sem um pace objetivo. A ideia agora dessas 2 semanas que faltam para a prova é justamente descansar também, continuar com o volume, não baixar muito, mas sem aqueles treinos longos com intensidade forte. A Nath ainda está terminando o treino dela, que ela tem 24 hoje. Então tem mais 3 quilômetros aí pela frente. Enquanto eu espero a Nath terminar o treino dela aqui, vamos conversar um pouquinho. Uma dúvida que sempre perguntam pra gente, né, pra mim e pra Nath, é a respeito de como escolher um tênis, principalmente quem tá começando, né? É uma pergunta que vira e mexe, chega pra gente, e isso acaba sendo uma resposta difícil de dar, porque cada um tem um formato de pé, um tipo de pisada, então não existe um segredo, uma regra padrão. Então é sempre difícil a gente recomendar. Então o que eu resolvi fazer no vídeo de hoje? Eu vou trazer os meus tênis. Quais são os tênis que eu escolho para correr? Como que eu escolho cada um deles para cada tipo de treino? Como que eu revezo os tênis? Como que eu faço o controle de quilometragem? Eu vou trazer isso para vocês já. Quais são as minhas escolhas de tênis? Por que eu gosto dos tênis que eu tenho? E com que frequência que eu troco? Então eu vou trazer já para vocês. Mas antes disso, já tem uma situação que toda maratona, ou que nos últimos anos eu venho fazendo e já virou uma tradição. E faltando 2 semanas para a maratona, chegou na hora de ativar o modo corredor, que é o que eu chamo, né? Aquele modo faca na caveira, faca nos dentes, ou sangue nos olhos, né? Como a gente fala aí
para ir para a prova. Então já virou uma tradição, como eu falei. Eu vou explicar já já o porquê, como que começou isso. E se liga aí que é agora. Vamos ativar esse modo já. Em 3, 2, 1, bora! É isso aí, ó. Modo corredor ativado. O famoso bigodão está de volta. A primeira vez que eu deixei esse bigode foi em 2020. Vocês vão se lembrar, foi um ano muito complicado. A gente estava treinando para a Maratona de Boston. E eu estava morando na África do Sul, não tinha muito como treinar, academias fechadas, aquela coisa toda, e eu tinha que treinar em casa. Então eu resolvi fazer uma brincadeira, falei, vou deixar um bigode porque eu vou precisar ter uma dedicação, uma disciplina maior nesse momento, que eu não tenho acesso a uma vida normal, né, como a gente estava naquela época. E o bigode servia para cada vez que eu me olhava no espelho, aquilo me lembrava e me dava aquele gatilho do tipo, eu tenho que manter o foco, eu preciso manter treinando do jeito que dá. E assim foi, então virou uma marca daquela minha preparação. Então em 2020 eu fiz a maratona virtual de Boston com o bigode, porque ficou meio que a marca daquela preparação. Em 2021, a maratona de Boston, em Boston, novamente o bigode estava lá. Em 2022, a Maratona de Lisboa, a minha preparação na reta final, eu deixei o bigode também com aquele mesmo intuito do tipo, olha, eu estou aqui treinando, é para isso e eu preciso manter o foco. Bati meu RP em Lisboa na época, em 2022. 2023 veio Chicago, um novo RP, o bigode estava lá. Tóquio em 2024, Berlim em 2024 também. Então, cada vez que eu tenho um desafio, uma prova que vai me tirar do conforto, pelo menos na reta final eu costumo deixar essa marca registrada e no dia da prova tá lá, o bigodão está de volta. Vamos falar um pouquinho dos tênis agora então? Bora lá! Bom, vamos lá então falar um pouquinho dos meus tênis, né? O que eu tenho hoje, como que eu costumo escolher ou selecionar os meus tênis para os meus treinos, né? Para minha preparação. Mas antes de eu entrar um pouquinho mais de detalhe de cada um deles, né, eu vou falar como é que eu faço o controle de quilometragem de cada um deles e quando eu sei que é o momento de aposentar. Antigamente, quando eu comecei a correr, eu tinha aquele critério de usar um modelo por um ano. Então sempre que passava um ano, eu trocava de tênis. Mas não é muito assertivo, porque depende do quanto que você rodou com aquele tênis naquele ano. Ainda mais se eu começo a revezar, né, os pares de tênis, né? Então eu nunca vou ter a mesma rodagem para os meus tênis diferentes. Então no Garmin, sempre que eu pego um tênis novo, eu adiciono ele no Garmin, eu posso deixar aqui um passo a passo como é que eu fiz para adicionar esse tênis, e cada treino de corrida que eu faço, eu marco qual foi o tênis que eu usei. E aí o Garmin, ele vai somando a quilometragem para aquele tênis, então fica uma maneira mais fácil de eu acompanhar quantos quilômetros eu já rodei com aquele tênis. Eu deixo um alarme padrão para ele me avisar com 700 quilômetros. Então, quando o tênis atinge 700 km, eu já começo a usá-lo em treinos menores, a treinos de menos impacto, menor duração, com não tanta necessidade de velocidade. Então, eu vou dosando dessa forma os meus tênis para eu poder usar ele por mais tempo. E aí sim, depois que chega ali na faixa, na média de uns 1000 km, 900, aí normalmente eu já aposento, já está na hora de eu pegar um modelo novo. Mas é assim que eu faço esse controle. Agora vamos falar um pouquinho de cada um deles, para vocês entenderem como é que funciona a minha escolha para um tênis. A parte de baixo aqui são tênis sem placa e mais para rodagem, né? Aquela rodagem mais constante. São os chamados pau para toda obra, né? Que serve para treinos mais rápidos, treinos mais constantes, mais longos inclusive. Eu já fiz maratona com esses modelos, né, os anteriores, né? Ele aguenta pancada, mas ele não é aquele super tênis, então são tênis mais de rodagem. A parte de cima são tênis de placas. Os dois aqui especificamente são o super tênis, que é para aquele dia paulada no dia da prova para ir com tudo. E uma recente aquisição foi esse aqui que eu também vou falar dele daqui a pouco, que é um tênis de trilha. Então é diferente de todos os que tem aqui nas prateleiras. Então vamos falar um pouquinho de cada um agora. Então vou começar falando com o mais antigo, né, dos que estão aqui. Esse aqui é o Nike Tempo Next, eu comprei ele em 2023, tem mais de um ano e meio que eu tenho ele, e eu gosto muito desse tênis, gostei demais de correr com ele. Ele já é um modelo que foi descontinuado, não existem novas versões dele. É um tênis muito leve, muito responsivo, tipo para fazer aquele treino de tiro, aquele treino mais forte. Ele é um pouco instável por ele ser muito estreito, mas ele é um tênis muito responsivo, então gostei muito desse tênis. Ele já está com quase 1000 km, eu já uso ele muito pouco hoje em dia, mais para aquela rodagem um treino mais curto, então eu já não uso tanto ele mais.
mas é aquilo que eu falei, ele já está naquela fase onde eu vou tendo a percepção do que o tênis está entregando. Então ele ainda aguenta um pouco mais, mas eu não vou arriscar fazer uma maratona com ele, porque também já foi muito rodado. Mas esse aqui, eu gosto bastante desse, dá uma dó de pensar em aposentar esse modelo. Então, por isso que ele ainda está aqui. Esse aqui é o ASICS Nusa Tri 15. Esse aqui eu sou apaixonado por essa linha, porque eu tenho uma história íntima com essa linha da ASICS, porque foi o tênis que eu fiz a minha primeira maratona. Eu tive um modelo Nusa Tri 6, para vocês terem ideia, e quando lançou o 7, naquela época que eu trocava um por ano, eu troquei o 6 pelo 7, o 7 pelo 8, o 9, então eu tive vários modelos, eu fiquei um tempo depois sem comprar, né? Inclusive ele ficou um tempo sem atualização, e depois que ele voltou, não lembro qual foi o ano que voltaram a fazer, a fabricar a mesma linha de tênis, eu voltei a comprar. Então eu gosto dele porque ele é muito leve. Ele antigamente ele vinha com aquele cadarço de elástico que facilita muito para calçar. Ele é feito para o triatlo mesmo, né? Para você sair da água já, sair da bike e calçar o tênis rápido. Ele é bastante respirável por causa disso, ele não acumula muita água quando você vai correr na chuva ou suor mesmo. Então ele é tênis para rodagem e responde muito bem. Ele está atualmente com um pouco menos de 600 km, então é um tênis que ainda vai durar um tempinho, mas é um tênis que eu gosto muito também. Um outro modelo que quem me apresentou foi a Nath, em 2018, é o Saucony Kinvara. Também é um modelo que, desde que eu comprei o primeiro par, eu sempre mantenho atualizado, né? Quando eu vou trocar, eu troco um pelo outro. Ele é bem parecido do que eu falei a respeito do Nusa, só que eu gosto dele porque ele tem uma forma um pouco mais larga, o pé fica muito confortável dentro do tênis, ele é um tênis muito leve também, ele não tem muito aquele acabamento pesado, ele é bem respirável também, e ele é um tênis leve que te dá uma resposta legal naquele treino contínuo, naquele treino de um volume intermediário. Como eu falei, eu já fiz maratona com ele também, nos primeiros modelos, e responde muito bem, né? Você vai fazer ele até meia maratona, é um tênis que entrega muita resposta, e muito leve também, como eu falei. Então é um outro xodó esse aqui. Esse aqui ele está com menos de 400 km, eu não tenho usado tanto ele para treinos longos, né? Então assim, eu comprei ele no ano passado, 2024, ainda tá meia vida ainda tem bastante aí para poder rodar, tá bem conservado, então esse aqui ainda vai ficar comigo um bom tempo. Esse aqui foi uma aposta que eu fiz, porque eu não conhecia os tênis dessa marca. Esse aqui é o Joma R1000, é uma edição especial da Maratona do Porto. E eu comprei quando a gente foi fazer a Maratona do Porto no ano passado, no fim do ano passado. Acho que já deu para vocês perceberem que, assim, como eu gosto muito dos meus tênis de rodagem, eu sempre procuro trocar pelo mesmo modelo porque eu já estou acostumado. Esses que eu mostrei até agora, a evolução deles segue mais ou menos a mesma linha, então eu mantenho sempre essa constância de trocar um pelo outro. Então eu evito ficar trocando muito para modelos novos, porque depende muito da adaptação. Mas esse aqui foi um caso que foi uma aposta. Ele é um tênis de placa, mas ele não entra naquela escala dos super shoes, né, que eu vou falar daqui a pouco. Eu acho ele pesado para um tênis, né, de placa, um tênis assim para você usar no dia da prova. É um tipo de tênis que não é o meu preferido. Eu gosto mais daqueles tênis minimalista, com poucos detalhes e que ficam mais leves no fim das contas, né? Tem um amortecimento mais simples e entregam em leveza. Esse aqui ele entra justamente nessa linha, um tênis mais robusto, um tênis mais pesado, mais durão. Eu não sei falar da especificação do amortecimento, da espuma, o que é utilizado, mas dá pra ver que ele tem muito material, é um tênis mais rígido, então ele é ok, dá pra você usar, mas pra você fazer uma distância muito longa, como uma maratona, acima de meia maratona, eu já acho que não seria muito uma boa escolha. Mas ok, não me arrependo da compra, foi um teste. Ele tá com 120 km só, o tênis, o R1000 da Joma. Agora entramos na briga de cachorro grande. Esses são os dois últimos daqui da prateleira de cima, são os super shoes, os tênis mais que tá na prateleira top aí. Esse aqui é o Mizuno Wave Rebellion Pro 2. Esse aqui eu comprei em Tóquio, no ano passado, na Maratona de Tóquio. Confesso que quando eu comprei eu não tinha certeza se eu ia me adaptar a ele, porque ele é muito diferente, né? Quem não conhece esse tênis, quem já conhece já sabe da característica dele, mas para quem não conhece, quem vê a primeira vez, ele é estranho, essa questão do calcanhar. E eu não tenho uma pisada clássica de ponta de pé. A minha aterrissagem, vamos dizer assim, quando eu estou correndo, é médio pé para trás, então é quase com calcanhar. Então eu falei, nossa, esse tênis aqui eu não vou conseguir correr com ele, mas apostei e gostei bastante dele. Eu fiz a maratona de Berlim com ele, foi o meu melhor tempo na maratona, né? Não atribuo a ele o resultado, eu me preparei bastante para ela também, mas com certeza ele me ajudou nisso. Ele é um tênis leve e realmente por esse fato dele ter essa quina no calcanhar é onde você ganha toda a propulsão para para te jogar para frente, te dar aquele ganho de energia, né, na passada. Então esse aqui realmente é um dos tops
e faz por merecer. Lembrando que já tem a versão 3 dele, esse aqui é o 2, é a versão antiga, então já tem a nova atualização dele e dizem que ficou também sensacional. Não é um tênis que eu vou usar para um treino normal, para o dia da prova. E ele está com um pouco menos de 200 km, então é um tênis que talvez ele não vai durar a mesma quilometragem dos de rodagem, né, que ele já dura um pouco mais, mas ainda dá para usar por um tempinho mais ainda. Agora vamos falar do último, da prateleira de cima. É igual o pessoal brinca, né? Fala que é aquela sensação pogobol, quando você põe um tênis no pé, parece que você está pisando naquele brinquedo pogobol antigo, né? Porque realmente você sente como se estivesse em cima de uma bolha, estivesse flutuando. Esse tênis, ele é espetáculo. Esse é o Nike Alpha Fly 2. Também já existe a versão dele atualizada, já existe a versão 3, né? O modelo mais atualizado. Esse cara entrega o que promete. Desde a primeira vez que você calça o tênis no pé, você sente assim, nossa, eu tô numa máquina. Devolve mesmo uma energia muito boa na passada. Deixei ele por último porque é o tênis que eu vou fazer a maratona de Londres. Eu já fiz com ele Chicago, fiz a maratona de Tóquio. Ele está um pouco mais rodado do que o Rebellion Pro, mas para dar minha sincera opinião entre os dois, eu fico com o Nike. O Nike, eu me adaptei melhor. Tem gente que prefere o Mizuno. Eu me adaptei melhor com o Nike. Eu acho que a corrida dele é mais leve, poupa mais a energia ali da passada. Então, eu me dei muito bem com esse tênis. Ele está aproximadamente com 250 quilômetros rodados. Ainda dá para rodar com ele mais um pouco. É um tênis que eu tenho muito carinho e vamos ver até quando ele vai ficar comigo. Esse cara aqui vale a pena. Esse último aqui é completamente diferente de toda essa linha aqui, é o meu primeiro tênis de trilha. Aqui em Portugal existem muitas provas de trilha, tem muita alternativa para quem quer treinar, fazer um trail e tal. Aqui na cidade tem muita opção. E é algo que eu tenho tido mais vontade nos últimos tempos, né? De experimentar, correr na trilha, sair um pouco do asfalto, variar um pouco. E aí eu peguei esse aqui para poder testar. Esse aqui tá igual carro 0 km, tá com um cheirinho de novo ainda, tem 11 km só fiz um treino com ele até hoje. Inclusive tem um vídeo aqui no canal do dia que a gente foi pro treino na trilha. Eu não tenho muito o que falar dele do que eu percebi, porque eu não tenho experiência com tênis de trilha, mas assim, o que eu posso dizer é que eu me adaptei, porque eu não tive nenhum incômodo, não tive nada de ruim ou experiência negativa durante o treino. Então ele tem uma estabilidade legal, ele, sabe, no terreno irregular, você não sente aquela insegurança de pisar e seu pé vai virar a qualquer momento. Então isso não existe com esse tênis. Esse aqui é o Gel Trabuco 11 da ASICS, mas eu preciso rodar um pouco mais para ter mais percepções e poder trazer para vocês aí, para esse ano, passando a maratona, quem sabe a gente arrisca mais uns treinos de trilha aí off-road. Então esses são todos os tênis que eu tenho hoje, que eu revezo, à medida que eu vou aproveitando uma oportunidade, eu vou trocando tênis durante um ano. E aí um tênis mais novo vai substituindo aquele mais antigo. Então só recapitulando bem rápido, eu tenho um controle de quilometragem de cada tênis, mas eu não sigo ele à risca. Eu uso muito a minha percepção. A quilometragem é mais para eu ter uma base. Já começo a ter uma atenção maior para aquele tênis para ter essa percepção do quanto ele está respondendo, do quanto ele aguenta. Se quando ele já começa a ficar mais seco e mais duro, já começo a usar ele menos e aí já pensar em atualizar. Tem os meus tênis de rodagem, que são os que eu uso nos treinos especificamente, e os tênis do dia de prova. Como eu já falei em outros vídeos também, eu não gosto de ficar usando os tênis de prova, nem treinos de tiro, nem treinos de longões e tal, só nos que são mais simulados mesmo, porque eu gosto de usar todo o potencial do tênis para o dia da prova. Então, se eu consigo entregar um treino desafiador com um tênis de rodagem, no dia da prova eu vou ter essa ajuda da placa, né, do super tênis. Então, quis compartilhar com vocês a minha percepção de como eu escolho, como eu aposento um tênis, e fica aqui as minhas dicas do que eu uso para mim, do que serve para mim. E para você usa algum desses modelos? Comenta aqui qual modelo que você tem, qual que você já usou, ou se você tem alguma dica, né? Algum tênis que você goste muito, coloca aqui nos comentários. Quem sabe a gente não aproveita aqui uma oportunidade, pode testar e falar um pouco mais desse tênis também. Então deixa a sua dica, qual tênis que você usa, que você gosta muito. Então é isso, obrigado por terem assistido mais um vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, segue a gente aí, ativa o sininho para vocês acompanharem, que toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal. Tá chegando a Maratona de Londres, faltam 2 semanas, e toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui da Corrida pela Última Estrela. Tá chegando a hora, vamos junto, bora!